Olá, eu sou Guilherme Messas e vou conversar com vocês um pouquinho sobre o assunto maconha. Na verdade, essa palavra maconha é uma palavra ruim, que é uma palavra que está ficando ultrapassada. Embaixo do nome de maconha, tem na nossa população atualmente coisas muito diferentes e que é necessário que a gente saiba diferenciar. Mais ou menos como na palavra álcool tem a cerveja com pouca quantidade de álcool e o uísque ou conhaque com a quantidade enorme de álcool. As substâncias são diferentes. O que importa quando se pensa em maconha é a gente conhecer a relação entre THC de um lado e canabidiol. A planta da maconha tem centenas de substâncias, mas as que são mais importantes são o THC, que é o responsável pelo efeito psicogênico, o efeito de brisa, como os usuários falam, é o efeito de alteração do estado de consciência, que eles buscam, inclusive. Isso de um lado. De outro lado, o canabidiol, que é a substância que parece que produz um efeito de relaxamento. Então, isso que a gente chama de maconha, na verdade, são produtos compostos, proporções entre THC e canabidiol. É isso que a gente tem que saber. Então, por exemplo, a maconha tradicional tem uma quantidade de THC baixa, em torno de 2%, e tem canabidiol. O que está acontecendo atualmente são outras substâncias, como haxixe ou como skunk, principalmente o skunk, que tem quantidades muito grandes de THC e quase nada de canabidiol. Então, essas drogas têm um risco muito diferente entre elas, têm efeitos diferentes, e isso faz com que a gente precisa conhecer essas drogas, conhecer a diferença que existe embaixo do nome maconha. Um outro assunto importante é o modo de administração, o modo de uso. O modo tradicional é a maconha fumada, que é o que todo mundo conhece. Mas as populações jovens no Brasil, que são aqueles que interessam para a gente proteger, podem usar de outras maneiras. Tem crescido, por exemplo, a maconha comida, ingerida, ou na forma de cookies, de bolo de maconha, de manteiga de maconha, ou outras coisas misturado na alimentação, a erva, que faz com que o jeito, a quantidade, a rapidez da absorção seja diferente e pode levar a que a pessoa use muito mais THC, porque ele vai comendo e não vai sentindo efeito, porque demora para aparecer. Isso ainda não é tão frequente no Brasil, mas a gente tem que estar preparado para conhecer esse tipo de consumo. Outro tipo de consumo importante é o vaporizador, que já tem nos Estados Unidos, é o cigarro eletrônico, que usa para nicotina, para o tabaco. O vaporizador está começando a entrar no mercado de maconha americano, pode entrar aqui, e esses vaporizadores têm uma quantidade de THC muito grande também, o que muda o panorama das coisas. Então, o que a gente tem que saber é que, atualmente, quando se fala em maconha, a gente está falando de uma diversidade de produtos diferentes que exigem que a gente conheça as coisas de modo diferente. E para conhecer mais sobre esse assunto, assistam os outros vídeos deste curso que a gente está fazendo.